Cada etapa nova da vida, a gente precisa se adaptar a novas situações. Depois dos 40, que é o meu caso, uma das coisas que mais chama atenção é a vista cansada. Então a gente precisa, procurar ajuda. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui na Óticas Carol com a Catija. Tudo bom? Bem-vinda! Vamos conversar? Bom? Claro! Vamos lá! Cati, as pessoas não precisam se apavorar porque é comum, né? Depois dos 40, a gente dizem que o braço fica mais curto, é isso? É realmente assim que funciona? Oi, tudo bom? Tudo bem, Fábio? Então, é realmente isso. O nosso olho, ele tem um músculo. E como todo o nosso corpo, ele vai perdendo tônus muscular a partir do tempo. Então, é normal a nossa vista vai ficando cansada e você precisar de um óculos para te ajudar a enxergar melhor de perto, tá? E isso é fácil de você detectar. Quando você tá com aquela sensação de que o braço tem que espichar, né? A gente pra não você consegue enxergar mais um ler as pouquinho. embalagens, né? Justamente, Não vai ver consegue mais mesmo, dá um desespero. Isso eu falo por conhecimento de causa. Você vai ver um rótulo no supermercado e você não consegue ler as letras pequenas. O celular você já tem que aumentar o tamanho das letras para poder enxergar melhor. Não, um óculos resolve essa situação. Daí vai no oftalmologista, ele receita, né, faz lá toda a consulta e tal e manda você usar um óculos para perto. Mas tem pessoas que já têm problema para longe. E aí que entram as lentes multifocais, é isso? Justamente. A partir do momento que você tem um grau para perto, mesmo que você não tenha grau para longe, você pode fazer só o óculos para perto ou você pode fazer o multifocal. Ele pode não ter grau nenhum para longe, mas você vai ter o grau de perto para você poder eventualmente caminhar nos corredores do supermercado e poder olhar as coisas sem ficar tirando e colocando o óculos toda hora, né? O multifocal ele entra para isso, para te facilitar a vida. Eu posso falar, como eu falei, do conhecimento de causa, que eu estou há pouco tempo com o meu multifocal aqui. As pessoas tinham me falado, né, Kate, que era difícil, algumas pessoas relataram que não se adaptaram. Não tive esse problema, mas também, assim, todas as minhas dúvidas a Kate foi me ensinando. Eu queria que tu falasse um pouquinho que tu me passou para essas pessoas também, Kate, assim, desde do caminhar, do usar o óculos, né, dos ajustes, de usar no computador, de olhar para baixo, de olhar para cima, tudo isso precisa saber, né? Precisa sim. Na verdade, uma boa adaptação ao multifocal, ele passa primeiro pela consulta do seu médico, ele vai fazer da forma adequada o que você realmente precisa e depois pela escolha do multifocal que você vai fazer. Se você optar por uma lente melhor, você vai ter uma adaptação mais rápida, tá? Depois eu vou mostrar para vocês a diferença que tem entre vários tipos de multifocais, tá? Esse tamanho de campo de visão vai facilitar para você caminhar, para você fazer uma leitura mais prazerosa, e isso é muito importante. As medidas que são feitas também, as tomadas de medida, a altura onde vai ficar a montagem do multifocal, a distância pupilar, isso tudo reflete muito na adaptação. Ao ajuste do óculos também. Tem muitas pessoas que não se adaptam ao multifocal porque falta um bom ajuste. O posicionamento do óculos está errado no rosto e a pessoa não consegue se acostumar. Ou o óculos fica toda hora caindo, ela precisa ficar colocando o óculos para trás, acaba que a adaptação fica menor. O ajuste, a tomada de medidas e a escolha da lente é o mais importante. Então, Fábio, aqui a gente tem uma ilustração de como funciona o multifocal na prática, tá? Essa imagem aqui é a imagem das lentes do óculos, tá? Essa parte aqui opaca, ela é a região da lente onde tem aquela distorção de imagem. Quem já usa multifocal sabe do que eu estou falando, tá? A parte no meio aqui, essa parte central, seria o campo de visão onde você tem nitidez. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma lente muito básica, tá? Das lentes com fabricação antiga,
que hoje em dia a gente praticamente não faz mais na nossa loja. Kátia, tá? só nesse meinho aqui então, tipo Isso. uma ampulheta aqui, Isso. e a pessoa enxerga bem. Isso, e o é resto tá tudo nublado. Justamente, e é muito por isso que muitas pessoas têm dificuldade de adaptação, porque imagine você ter uma área útil de lente só desse tamanho. Então, faz diferença quando a gente já melhora o tipo de fabricação para uma fabricação HD, digital. Então, a gente já aumenta o campo de visão e a liberdade para você movimentar os olhos, tá? Você pode ver que diminuiu. Para quem não entendeu, né? Para quem não usou ainda e está precisando e está com medo. Aqui a pessoa está enxergando para longe. A parte de cima é para longe, aí você tem esse corredor que pega a visão intermediária e nessa parte aqui de baixo perto, tá? Então aqui você tem o básico, melhorando um pouquinho o tipo de tecnologia de fabricação da lente, olha como a gente já melhora as distorções laterais. Fica bem Essa parte opaca aqui já está bem menor. Essa já é uma lente de uma qualidade mediana, intermediária. E as lentes premium, que são como a que você fez, Fábio, que você praticamente não tem distorção na lateral. Praticamente toda a lente é área útil. Perto daquela primeira, né, Kátia? Até agora tu consegue voltar rapidinho pra claro. gente fazer. Olha a diferença daqui para cá. Tudo Então, isso você enxerga, só esse pouquinho aqui, quando dá uma viradinha de lado, não acontece comigo, assim, mas porque a gente, né, sempre tá, vira o rosto junto, né? Justamente, então imagine você se limitando a uma lente a um campo de visão assim. Fica mais difícil no dia a dia, tem pessoas que realmente não se acostumam com o multifocal por causa disso. Então a escolha da tecnologia de fabricação da lente é muito importante. Por isso que essas recomendações são tão importantes. As pessoas precisam conhecer para não passar trabalho, né? E de repente não se adaptar. Imagina com toda aquela nuvem que tem do lado, assim, realmente deve ser mais difícil se adaptar, né? Isso, para você caminhar fica mais difícil, para você ver o que tem na lateral, para você olhar só para frente, né? Com aquela pouquinho de visão, né? Justamente, para você olhar o retrovisor do carro quando você está dirigindo, também fica difícil com uma lente, né? com uma lente mais. E você acaba tendo que movimentar muito o pescoço, que normalmente não é o que a gente faz, não é o usual. A gente normalmente movimenta mais os olhos. Com uma lente melhor, você vai ter essa liberdade de movimentar mais os olhos, tá? Mas pra gente encerrar então, quais são as tuas dicas, né, as orientações que as pessoas precisam saber? Então, quando você pegar o seu óculos multifocal pela primeira vez, tem algumas dicas que a gente dá para adaptação mais rápida, tá? Depois o teu cérebro ele vai se acostumando com aquilo. Lembre que a parte de cima da lente, ela é só para olhar para longe, tá? Então, se você fizer esse movimento para olhar para longe, você está pegando a parte de baixo, que é para perto, você vai ver embaçado, tá? Ou então, se você segurar o celular nessa posição aqui, você vai pegar o grau de longe. Não serve. Cada ponto da lente, ele se destina para uma distância, longe, médio e perto, tá? Isso é muito importante. Uma dica fácil que a gente fala, senta bem na frente da sua televisão, pega o seu celular ou algo, uma leitura que você vai fazer de perto e fica. Olha para o celular, olha para a TV. Isso faz com que o teu cérebro já identifique onde está cada campo da lente. O campo da lente, Justamente. Né? Outra coisa, subir e descer escadas, segurem o corrimão e baixem bem a cabeça para que você não tenha nenhum acidente nesse momento. E na hora de caminhar, ao invés de você olhar mais para próximo, mira o seu olhar um pouco mais adiante, uns 4 ou 5 metros, tá? Então, onde a lente vai estar onde vai estar o seu grau de longe, tá bom? Kátia, uma dica que é bom que você dê também, que eu tive que perguntar para a Kátia no começo, é computador, né? Porque o computador está na nossa frente e se eu olhar assim, eu vou estar olhando para longe. Qual que é a tua dica que me funcionou muito bem? Avisa aí. Quem trabalha em escritório é muito importante isso. O monitor normalmente fica um pouco mais alto e você acaba pegando o grau de longe para olhar algo que está perto. Quando você faz esse movimento aqui para olhar para o monitor, começa a dar dor aqui no pescoço. Não adianta resolver um problema e criar outro, Justamente. Né? Então, baixem um pouco o monitor, levantem um pouco a sua cadeira, equilibrem o tamanho para que você não precise ficar levantando a cabeça para pegar o grau de perto. Ótimas dicas, então, gente. E assim, ó,
Eu falando com pessoa que está tendo a experiência agora, aqui você tem todo esse acompanhamento, todas as dúvidas que eu fui tendo, a Cati já foi me ajudando, né? Pode ser que tenha outras pessoas que tenham outras dúvidas, outros problemas, a Cati sempre está aqui para ajudar, limpeza de óculos, que é fundamental também, tem tudo aqui. Cati, muito obrigada, né? Obrigada por essa experiência, assim, gente, é muito importante a gente enxergar um pouco melhor, assim, eu não sabia que eu tinha tanto problema, depois que a gente coloca o óculos e aprende a usar, a vida fica mais bonita, a gente enxerga melhor. Obrigada, Cati. Fábio, eu que agradeço poder explicar para o usuário como ser um pouco mais fácil a sua adaptação com multifocal. E ter saúde, Obrigada. né? Com certeza, Obrigada, faz gente. toda a diferença. Vem aqui para você ver como é bom enxergar a vida um pouquinho melhor.